porque é que as afirmações positivas tantas vezes não funcionam? Bom, eu gostava de chamar a atenção para dois aspectos importantes. Um tem a ver com uma espécie de narrativa interna que nós já temos e que vai afirmando exatamente o contrário. Ou seja, o primeiro ponto tem a ver com isto. Nós fazemos afirmações negativas que contrariam exatamente essas novas afirmações positivas com que nós queremos treinar o nosso cérebro. Portanto, se já temos uma narrativa que tem um conjunto de afirmações negativas que vão exatamente ao contrário daquilo que nós agora queremos afirmar, as novas afirmações positivas, essa narrativa negativa, ela vai continuamente sabotar essas afirmações positivas. Portanto, este primeiro ponto tem a ver exatamente com essa sabotagem inconsciente que nós vamos fazendo em relação a essas afirmações positivas. Porque, na verdade, nós já temos aqui dentro uma espécie de prática inconsciente em que vamos afirmando essas perspectivas, essas não-verdades sobre nós. Por exemplo, quando alguém transmite que costuma ser inseguro, como costuma sentir insegurança, e que há uma espécie de narrativa interna que faz com que ele ou ela duvide de si próprio, por exemplo, achando que não vai ser capaz, achando que não consegue. Essa pessoa, um dia, quando começa a fazer afirmações positivas, dizendo-se a si própria, eu consigo, eu sou capaz, ela vai ter como uma das barreiras exatamente essa narrativa interna negativa que já há muito, muito tempo, às vezes muitos anos, essa pessoa já faz. Portanto, nós temos essa primeira negativa, ou primeiro essa narrativa negativa, que é importante observar. E é importante também observar, olhando para essa barreira, porque é que ela se iniciou na nossa vida. Como é que nós começamos a dizer estas coisas negativas sobre nós próprios? Portanto, tentar entender a origem dessas afirmações negativas é muito importante para desbloquear o exercício das afirmações positivas. Este é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a vossa atenção em relação a este assunto de porque é que as afirmações positivas tantas vezes não funcionam. E este primeiro ponto tem a ver com isso. Já há muito e muito tempo que nós vamos dizendo o contrário a nós próprios, duvidando de nós, achando que não somos capazes, achando que não conseguimos, etc. E, portanto, essa barreira importa observar, importa compreender, importa perceber de onde ela vem, como é que nós a começamos a ter connosco. Esse é um ponto importante. Segundo ponto importante, a propósito disto, de porque é que as afirmações positivas muitas vezes não funcionam. Este segundo ponto tem a ver com a intenção com que nós fazemos essas afirmações positivas. Quando nós começamos a fazer essas afirmações positivas, e tocando também um bocadinho nesta questão do primeiro ponto, uma das coisas que as pessoas me relatam é que elas dizem que não estão a ser verdadeiras com elas. Ou seja, elas acham que estão a mentir a si próprias. E, na verdade, esse sentimento de mentira faz com que a pessoa vá fazendo a afirmação positiva, não acreditando que um dia vai conseguir pensar assim. Ou seja, na verdade, a intenção com que a pessoa vai fazendo essas afirmações positivas não é uma intenção muito forte. Portanto, é como se ela não acreditasse muito que naquilo que ela está a dizer, que aquilo um dia vai ser aprendido ou que vai ser interiorizado. E já cheguei a ouvir pessoas dizerem-me assim, eu quando digo isto, quando eu digo que vou conseguir, que sou capaz, eu sinto que não estou a ser genuíno. É muito interessante observar isto, porque na verdade, quando a pessoa diz a si própria que eu consigo, eu sou capaz, ela está a dizer a verdade. E muitas vezes essa afirmação positiva
baseia-se numa série de concretizações que a pessoa já conseguiu na vida dela. No entanto, quando ela afirma, ou reafirma, ou reforça essa verdade, ela sente, curiosamente, que não está a ser genuína. Isto é muito interessante. Porquê? Porque, na verdade, ela está a sentir que aquilo que ela afirma para si própria não consegue, não é capaz, não, o facto de ela não estar a ser genuína, é que ela não sente aquilo como uma verdade, porque durante muito e muito tempo, isto toca no primeiro ponto que há pouco vos referia, ela afirmou exatamente o contrário. E, portanto, as afirmações negativas de não sou capaz, não vou estar à altura, não consigo, etc., essas afirmações negativas, essa não verdade, foi repetida tantas vezes que a pessoa vai interiorizando isso como uma espécie de verdade. E quando finalmente, numa altura da sua vida, ela finalmente começa a dizer a verdade a si própria, ela duvida disso. Ou seja, o nosso cérebro muitas vezes vicia-se na mentira, habitua-se à mentira e cria aquela não verdade como uma espécie de verdade absoluta. É muito importante chamar a atenção para isto, porque, repito, na verdade, este é o momento em que a pessoa começa a dizer a verdade a si própria. Quando começa a dizer eu consigo, eu sou capaz. Ok? Portanto, este segundo ponto tem a ver com a intenção. A intenção com que eu faço isto é a intenção de me clarificar, de reforçar esta verdade que é a única verdade. E muitas vezes, repito, baseada numa série de concretizações que a pessoa foi conseguindo, foi atingindo ao longo da sua vida. Portanto, a intenção com que nós vamos fazendo a afirmação positiva é muito importante. E posso, enfim, dizer-vos que o que pode moldar esta nossa intenção é eu estou finalmente a dizer uma verdade. Eu estou a esclarecer aquilo que é a verdade. Eu sou capaz, eu consigo. Essa é a verdade. Agora, não estranhem se, quando repetirem essa verdade a vocês próprios, ela não seja sentida de forma natural. Como dizia a outra pessoa, parece que não estou a ser genuíno. Sim, isso é compreensível. O facto de essa afirmação não ser ainda uma coisa natural em vós, não quer dizer que ela não seja verdade. E é, de facto, verdade. Nós conseguimos, nós somos capazes. Portanto, estes dois pontos eu diria que são muito importantes quando nós escolhemos um dia fazer esse trabalho que não tem nada a ver com esotérico ou metafísico, enfim. Na verdade, isto muitas vezes, numa perspectiva psicológica, chama-se a repetição destas afirmações ou destas frases treino cognitivo. Ou seja, nós estamos a treinar o nosso cérebro a acreditar naquilo que nós achamos que é de facto verdade. No entanto, estejam atentos ou atentas a estes dois pontos. Primeiro, a mentira que já andamos a repetir há muito tempo a nós próprios. Segundo, a intenção com que fazemos de repetir essa nova verdade, que é a verdade, ela muitas vezes pode ser sentida como pouco genuína. E aí, neste segundo ponto, a intenção é muito importante. A intenção com que vamos fazendo estas afirmações positivas poderá ser vista como uma espécie de clarificação, limpeza da mentira. Por isso, estejam atentos a estes dois pontos. Primeiro, conhecer a narrativa negativa interna, perceber de onde é que ela vem, como é que ela se foi instalando na vossa vida, é muito importante e poderá ser necessário eventualmente contar com a ajuda de alguém. Não faz mal, não há mal em pedir ajuda, antes pelo contrário. E segundo, a intenção com que vão fazendo as afirmações positivas, lembrem-se, esta verdade, que é a verdade, pode, por vezes, ser sentida de forma pouco genuína, mas é a verdade. E por isso a intenção com que vocês a fazem, ou vão repetindo estas afirmações, é uma intenção de clarificação, de reforço dessa verdade. Estejam atentos ou atentas a estes dois pontos e acredito que o vosso trabalho de afirmações positivas poderá ser reforçado e correr muito melhor. Ok? Fiquem bem, ou melhor ainda,
luz, paz e amor no coração. Calma, esperança e coragem. Grato, grato, grato.